E essa pista de skate aqui, ó, medida A e altura B, A vezes B. A pista de skate tem essa mesma medida de área aqui, só para a gente ver. Ó. Descreva o que representam as expressões. Acabei de falar para vocês, então, né? Ó, no item A, o que é A quadrado? Certo? A quadrado. Então, essas respostas que ele quer aqui, ó. Ponto de ônus, A vezes B. Então, tu tem A vezes B aqui, tu tem A vezes B aqui, e assim por diante. Tá? É bem simples a questão, né? Só ir respondendo ali. Só um pouquinho, deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Inclinar um pouquinho, não é virar. Tá. Acho que assim está um pouquinho melhor. Certo? No exercício 7. Ó, se x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 12 e o produto xy igual a 9, esse aqui eu vou fazer com vocês. Tá? Que é um exercício interessante, que é algébrico. Ele está só um pouquinho. No exercício 7 ele está dizendo assim, ó, olha, a soma dos quadrados dá 12. Tá? X ao quadrado mais y ao quadrado dá 12. E o produto dos termos dá 9. Se eu pegar e somar o quadrado dos termos, dá 12. E se eu multiplicar os termos, x e y, o resultado é 9. Qual é o valor, então, do quadrado da soma? Daí a gente tem que lembrar, olha só que legal. O que é o quadrado da soma? Daí produto notável, né? Olha só. Esse aqui, x mais y elevado ao quadrado. Tá? Produto notável. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é y2. Então, o quadrado da soma é esse desenvolvimento aqui. Agora, observe. Ele quer saber quanto é que dá isso aqui. Certo? E quais são as informações que ele te dá? Vamos colocar as informações aqui. Primeira informação é que a soma dos quadrados, a soma dos quadrados é igual a 12. E o produto dos termos, do primeiro pelo segundo, é igual a 9. Essas duas informações aqui ele te dá. Certo? Se tu observar esse desenvolvimento aqui, ó, esses dois termos juntos é a soma dos quadrados, dá 12. E isso aqui, ó, aqui eu tenho eu tenho o produto dos termos, multiplicado por 2. O produto dos termos eu sei quanto é que é 9. Então, só para reorganizar ali, ó, o quadrado da soma é a soma dos quadrados mais o dobro do termo misto, certo? Então, a soma dos quadrados está aqui, ó, 12. Mais 2 vezes o termo misto aqui, que dá 9. Tá? 12 vezes 9, 18. 18 mais 12, então isso aqui dá tudo 30. Tá? Poderia ter perguntado quanto é que é x menos y elevado ao quadrado. É a mesma situação. Tu pega se eu posso calcular a partir daqui x menos y ao quadrado, né? Porque a soma dos quadrados é 12 e o produto dos dois termos é 9. Então eu só teria x menos y elevado ao quadrado, seria a soma dos quadrados menos o dobro do termo misto. Daria 12 menos 2 vezes 9. Daria um número negativo ali. Mas dá para fazer também. Certo? Que até daria uma expressão um tanto esquisita, né? Porque, claro, daí os valores nem reais seriam, porque uma diferença elevada ao quadrado, se os números são reais, nunca vai te dar negativo. Quando tu eleva ao quadrado, tu nunca vai ter um valor negativo de números reais, diferença de dois números reais. Quando tu eleva ao quadrado, nunca tu vai ter negativo, né? Se a resposta
então te dá um valor negativo, quer dizer que esses valores não são reais. Bem interessante. Tá? Essa é a questão de número 7. Na questão de número 8, que vocês devem fazer também, mesma coisa, só um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Questão de número 8, só um pouquinho. 9,16, tá? Observe a figura e resolva a expressão, tá? Para M e para N, eu acho. Tá meio esquisito aqui no meu livro, não sei se vocês, no livro de vocês tá assim também, ó. Ali está aparecendo M igual a 8, N igual a 4. Bom, essas expressões representam a mesma coisa, né? Mesmo tipo de raciocínio. Então, a área verde aqui, essa grande verde aqui é M ao quadrado. Como é um quadrado aqui vale M aqui. Aqui é N ao quadrado, N por N, certo? Essa medida aqui tu sabe quanto é que vale, porque tu sabe quanto é que vale aqui, ó. E essa medida aqui tu sabe quanto é que vale, porque tu tem essa medida. Então tu sabe essa medida aqui também, porque tu tem aqui, certo? Tu sabe essa medida aqui, porque tu tem essa medida aqui. E daí o que é que pergunta? Se a soma das áreas dos dois quadrados verdes da figura é 80, se isso mais isso dá 80, ó, se m ao quadrado mais n ao quadrado é igual a 80, ele está te dando uma informação, tá? A área de toda a figura é 144, então, se a área de toda a figura é 144, então porque essa figura aqui é igual a essa, tu sabe que esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse aqui também, ok? E tudo vale 144, então quais são os valores de M e de N, certo? Tu tem um quadrado aqui, tu tem um quadrado aqui, a soma desses quadrados dá 80, e o que tu tem? Que M mais N vezes M mais N, ó, tá? Ou a outra informação que tu tem, ó, que M mais N ao quadrado é igual a 144. Essa aqui é outra informação que tu tem, certo? E daí pergunta, qual o valor de M e de N? Tá? Tu sabe o produto de... Claro, tu vai acabar descobrindo o produto de M vezes N, quando tu substituir aqui, porque se tu desenvolver isso aqui, o quadrado dessa soma, parte vai dar M ao quadrado mais N ao quadrado mais o produto misto, quando tu desenvolver aqui. Daí tu vai abater os valores aqui e tu vai descobrir a área M vezes N. Por exemplo, esse aqui é uma área M vezes N e essa aqui é outra área M vezes N. Daí, então tu descobre essa área, daí descobrindo essa área é fácil descobrir os valores tanto de M quanto de N. Tá? No exercício 9 é para completar as tabelas, né? Daí é a aplicação de produto notável direto. Eu vou fazer um item aqui para vocês, tá? Vamos apagar aqui. Eu vou ter que escrever, eu vou fazer um último termo ali, ó. X ao quadrado menos y na terceira, só um pouquinho. X ao quadrado menos y na terceira elevado ao quadrado, tá?
24. E daí o que ele está pedindo para fazer na tabela? Quadrado do primeiro termo. Então tá, pega o primeiro, a primeira, então eu tenho várias colunas ali, tá? Várias colunas, e ele está dizendo na primeira coluna, quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x2. x2 elevado ao quadrado. Depois eu simplifico. 2 vezes o primeiro termo pelo segundo. Vou ter que fazer um pouquinho mais larga essas colunas. Então, primeiro termo ao quadrado. Primeiro termo é x2. Tá? Então, 2 fatores de x2 dá 4 fatores de x. Lembra? Potência de potência multiplica os expoentes. x4. Tá? Depois, o que ele pede ali? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes o primeiro termo, que é x2, vezes o segundo termo, que é y3. Tá? Quadrado do segundo termo. Aqui seria interessante usar o sinal, né? Porque tu tem menos y3, mas a gente pode acrescentar o sinal depois. Tá? O coeficiente aqui é 2, x2... Oi? Aquele primeiro ali é x. Não, início ali, esse aí. Esse aqui, né? x2 elevado na 2, o primeiro termo elevado ao quadrado. Tá, e por que está elevado na 3 depois? Na 3? Na 6. Não tem nada elevado na 6. Na 4? Aqui? Aqui é 4. Estou enxergando na 6 aí, daí eu fiquei na dúvida. Aqui é 4. É isso? Tá. Não, eu estou enxergando 6. Ah, bah. Deixa eu ver aqui. Ah, tá bem borrado mesmo. Uhum. Mesmo assim ficou esquisito, né? Ali. Uhum. Melhorou bastante. Tá bem. 2x2 vezes y3 aqui, então dá 2 vezes o primeiro pelo segundo. Depois o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo. Então, observa aqui, ó, que aqui eu não considerei o sinal, eu vou considerar o sinal na fórmula, tá? Mas eu poderia ter colocado menos y3 e considerar o sinal. Quadrado do segundo termo é y3, não estou considerando o sinal para botar o resultado já da fórmula. Tá? Ó, quadrado do segundo termo, então, são 2 fatores de y3, é y3 vezes y3, propriedade, copia a base, multiplica os expoentes, dá 6, y6. O resultado que eu vou colocar aqui embaixo, então, observando esse sinal aqui, ó, de menos, né? Quadrado do primeiro, x4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x ao quadrado, y3, mais quadrado do segundo, y6. Tá? Ali o resultado final. Tu tem assim, ó, a liberdade ou de usar a fórmula ou usar o sinal. Eu vou mostrar para vocês usando o sinal agora, tá? Como é que fica usando o sinal? Então, esse termo aqui. Então, o primeiro termo seria x2 e o segundo termo seria menos y3. Olha só como é que fica. O quadrado do primeiro termo continua a mesma coisa, x4. 2 vezes o primeiro termo, que é x2, vezes o segundo termo, que é, agora usando o sinal, ó, menos y3, certo? Daí eu faço regra de sinal aqui, ó, 2 vezes x2 vezes y3, menos 2x2
y3, tá? E agora, quadrado do segundo termo, na outra coluna ali, ó. Então, menos y3 elevado ao quadrado. Menos elevado ao quadrado dá mais, certo? Y3 elevado ao quadrado dá y6, tá? Então, daí é o quadrado do binômio, não considerando o sinal, né, dos termos. Daria, então, x4, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2x2y3, mais o quadrado do segundo, y6. Daí fecha toda a tabela. Eu não botei em cima da tabela, seria interessante fazer em cima da tabela, mas a tabela é extensa aqui, talvez não desse para enxergar tudo, tá? Só deixa eu ver que horas são agora. Tá, a gente já tem que terminar a aula aqui. Só um pouquinho. Ok, dá para fazer todo o exercício 9. O exercício 10 a gente vê na próxima aula, que é amanhã, né? Deixa eu só dar uma olhada. Tá? O exercício 10 a gente faz amanhã. Mas tragam pronto esses exercícios anteriores. Ó, fica difícil aqui, ó, no chat, tá? Soro, y6 é segundo termo, né? Não é o segundo termo. Quem é o segundo termo é y3. Tentem falar porque fica difícil para eu acessar o chat aqui com vocês. Certo, gente? Desculpa pelas interrupções hoje, assim, mas vamos tentar. Se tu conseguir, traz pronto os exercícios para amanhã. São poucos exercícios, né? Se tu tiver dúvida, a gente desenvolve na aula. Tá ok? Ficamos por aqui por hoje, então? Certo? Tá. Brigadão, então. Tchau, Júlia. Tchau, Keila. Tudo de bom, então. Tchau, querido. Vou parar a gravação aqui, então. Tchau, gente.